Obrigada, meninas! Nossa, gente, que segunda-feira animada, hein? Toda segunda-feira tem que ser assim, com essa energia e vamos que vamos. A energia vai só subir ao longo do dia. E eu tô aqui super honrada, super feliz de abrir esse RHD com uma pessoa que eu admiro muito, com um mentor incrível, um profissional que realmente é referência para todo mundo aqui no Brasil, que é o Sérgio Povo. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Queria que você se apresentasse. Muito bom dia, obrigado, Mônica e turma da Solids por esse convite. Fico muito honrado, muito feliz de poder compartilhar, né? A gente sempre aprende muito quando a gente compartilha. Eu acho que isso é fundamental nessas épocas que a gente está vivendo, mais ainda, né? Então, eu sou o Sérgio, como você falou, hoje eu trabalho na OLX, eu sou responsável pela área de gente aqui na OLX. Eu comecei minha carreira como auxiliar de limpeza. Eu gosto muito de falar isso, Mônica, mais para trazer um contexto de que sempre tem espaço para você aprender coisa nova e fazer diferente. Então, eu era assim, eu limpava banheiro rápido para aprender coisa nova e assim eu fui crescendo. Então, não procrastinem porque a bola de neve vai crescendo. Eu gosto sempre de falar isso porque eu acho que foi um ensinamento que eu levo para minha vida para sempre, né? Não adianta você fingir que aquele problema não está ali porque ele está, né? E ele vai aumentando. Comecei depois, fui para a área de finanças, da área de finanças eu fui para tecnologia, eu era dev para RH, foi aí que eu me aproximei de RH e virei RH, né? Tive uma carreira um pouco mais em mercados tradicionais, de indústrias aí, como Unilever, GE, e fiz uma transição no meio do processo para Netshoes, onde eu comecei a trabalhar nesse mundo mais digital, startups, sou mentor Endeavor, onde a gente se conheceu, né, amor? Foi muito legal aquele momento. E estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar as dores que têm sido, né? Dores e amores e resultados também desses últimos 1 ano e meio aí com essa pandemia, né? Que foi bem traumático no começo para todo mundo, né? Nossa. E o Sérgio, gente, é um mentor incrível, assim, já abriu minha cabeça várias vezes, em vários momentos, e é muito bom, muito especial estar aqui com ele hoje. E aí eu queria começar falando, Sérgio, assim, você tem uma história muito bonita, assim, profissional, corporativa, mas mas eu acredito que o ano passado foi um ano assim. Todos os anos são emocionantes, mas o ano passado tá de parabéns, né? Foi uma coisa assim que mexeu muito com as estruturas de trabalho de todo mundo. Então, se o Sérgio de hoje, de 2021, que eu tenho certeza que ainda está aprendendo muita coisa, pudesse dar um conselho para o Sérgio do ano passado, que conselho você daria? Assim, o que você acha que realmente ficou marcado e que conselho você daria para esse Sérgio lá do ano passado? Eu acho que o primeiro conselho que eu falaria é calma, as coisas vão dar certo. Porque eu acho que no começo a sensação que a gente teve é que o RH estava numa cilada, assim, no sentido de o que eu faço, né? Eu não tenho tempo para pensar em fazer coisas muito diferentes. A pandemia chegou, tem que segunda-feira já está meio que todo mundo em casa. E a sensação foi de eu não vou conseguir, né? E no final o que eu daria é calma, calma porque você tem time, calma porque você tem organização que está toda junto também para fazer isso acontecer, e todo mundo está passando por que você está passando, né? Porque eu acho que naquele começo houve uma sensação minha, principalmente do meu time, de que a gente tinha que estar acima dessa dor, né? Sem medo de perder emprego, sem medo da pandemia, porque nós somos RHs. E eu acho que a grande aprendizado é, não, você também é um ser humano, né? Você é RH, mas você é um ser humano que também está com medo, também está com todos os problemas que as pessoas estão tendo na cabeça delas. Então, juntos a gente consegue construir melhor. Então, eu falaria, calma, calma, porque o time é forte, a cultura é forte, a gente junto vai conseguir sair dessa, né? E engraçado, né? Porque muitas economias elas retraíram. Vocês não, vocês continuaram crescendo, montaram produto, lançaram produtos, né? E você não tem como fazer tudo isso sem uma cultura forte, sem jogar o jogo de gente, né? De E todas é, essas práticas, de tudo que vocês precisaram fazer, assim, o que mais te marcou, Sérgio? eu acho, assim, eu acho que no primeiro ponto, antes só para falar, assim, a gente sofreu sim, porque nós somos uma das maiores plataformas de classificados, né, do Brasil, mas no fundo a gente não é uma empresa que tenha distribuição, que tenha logística. Então, no momento da pandemia, os primeiros meses a gente teve redução de receita porque simplesmente as pessoas estavam com medo de se encontrar, né? E o nosso negócio dependia nesse momento do encontro para troca, para eu comprei, eu vendi, eu vou pegar o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, os imóveis, carros, tudo ficou um pouco afastado com medo das pessoas. Mas eu acho que desde o primeiro momento a gente tomou a decisão assim, a gente não vai demitir ninguém, então isso foi uma grande coisa que a gente fez. Não vamos demitir, vamos comunicar as pessoas e todo mundo vai estar junto nessa jornada que a gente vai passar, né? Então acho que assim, as grandes coisas que aconteceram no começo foi você realmente descobrir como se comunicar e manter essa cultura a partir do momento que você não estava mais no escritório.
Porque eu acho que quando você está no escritório, tudo parece ser mais fácil. Hoje, até falando como aprendizado, é uma bobagem, é uma crença que estava na nossa cabeça. A gente consegue fazer cultura viva e quente, independente de estar no escritório ou não. Mas naquele momento, acho que tinha essa sensação. E como que a gente faz isso? Então, a gente teve que retransformar a cultura, a gente teve que retransformar os onboards, a gente teve que retransformar a maneira de se comunicar. A comunicação assíncrona ficou muito forte, né? Não tinha mais aquela coisa, vamos ali no escritório, vamos ali naquela sala, né? Vamos no café. Não tinha, né? E no começo também, não sei como foi para vocês aí, mas a gente aprendeu muito, porque era aquela semana, a primeira e segunda semana, não tinha tempo de ir no banheiro e nem almoçar, porque as agendas, a gente não tinha essa coisa de bloquear a agenda na hora do almoço, porque era meio orgânico, né? Todo mundo saindo 11h30, meio-dia, de repente em casa não tem isso, cada um está no horário diferenciado, tem gente que começa a trabalhar mais tarde, mais cedo. Então, as primeiras semanas eu estava enlouquecido, eu chegava às 9 da noite com aquele café mal tomado, com aquele almoço mal tomado, com um monte de reunião, então a gente foi aprendendo também a lidar com isso, né? Hoje a gente tem 45 minutos de reunião, hoje a gente sabe que nem toda reunião é importante, então você não precisa ir em todas que você precisa ir, porque tudo bem, a gente é vulnerável, a gente tem empatia pelo que você está vivendo também, a gente grava todas as comunicações que a gente faz, porque se você não pode assistir na hora, você pode assistir em qualquer outro momento. Então a gente foi aprendendo que a comunicação assíncrona, ela é muito valiosa para manter essa cultura aquecida, né? Manter as pessoas entendendo o que está acontecendo, e comunicação ostensiva, Mônica, eu sempre acreditei nisso, mas ficou mais forte na pandemia, né? As pessoas que estão em casa, elas precisam saber para onde a companhia está indo, o que está acontecendo, né? Onde que está pegando, como está meu orçamento. Então, essas comunicações foram cada vez mais fortes. A gente foi criando muito modelo de comunicação que facilitasse esse processo. Agora, lembrando, você acompanhou a gente fez uma compra de uma empresa, uma integração com o Grupo Zap, que era uma empresa do tamanho da nossa, no meio dessa pandemia, tudo online, né? Tem parte do meu time que eu não conheço pessoalmente, né? Eu não abracei, eu falo, o pessoal não sentiu o cheiro, né? A gente gosta disso também, né? Então é muito aprendizado mesmo nessa época, né? Mas eu fico muito, tirando toda a tragédia, né, que vem atrás dessa pandemia, eu me sinto muito feliz como gestor de pessoas, de ver como a gente pôde de verdade suportar estrategicamente o negócio do lado humano para que a gente conseguisse entregar os resultados e as pessoas ficassem felizes e saudáveis ao longo dessa jornada, né? Principalmente quando a gente fala também da parte emocional, né? Porque eu acho que eu vi que tem a psicologia viva aí para falar com vocês à tarde, eu também trabalho com eles, que foi um movimento muito importante, né, de apoio, de você também dar o ombro e falar, cara, eu estou entendendo que você está com medo e vamos junto passar por isso, né? Vamos ser transparentes, vulneráveis, empáticos. Então, a gente trabalha muito conceito ao longo dessa jornada. E eu estava lendo até um artigo seu exatamente sobre a questão da vulnerabilidade, né? Pensando assim em saúde mental, né, Sérgio? Você acha que essa foi um grande legado, né? Porque assim, a gente já falava um pouco sobre isso, né? Já estava começando a aparecer na pauta da gestão de pessoas, mas a gente percebia que ainda não tinha uma priorização em relação a esse tema. Aí veio a pandemia de repente, e como você falou, no início, a gente não almoçava, a gente não ia no banheiro, até a gente criar esse novo ritmo, isso também gerou muito esgotamento, muito cansaço, né? A própria relação com a tela, ela já tem estudos mostrando que gera um cansaço diferente. Como é que fica a questão da saúde mental nesse contexto? E eu queria ver se você acha que isso é uma coisa que, ok, isso veio para ficar, ou se isso foi só um reflexo da pandemia e as pessoas aos poucos vão deixando isso de lado novamente. Eu acho que como o ser humano eu acho que ele se adapta rapidamente. Então, se a gente não criar mecanismos que façam isso que aconteceu ser importante, porque é importante e é crítico, sim, para o sucesso do negócio, eu acho que a gente tem uma tendência a voltar, porque o ser humano ele se adapta tanto para o bem quanto para o mal muito rápido, né? Mas eu acho que essa parte de saúde mental é uma coisa que você tem razão. A gente já falava há muito tempo, né? Burnouts acontecendo, pessoas se afastando com depressão. E a gente, como a OLX, a gente tem a vantagem que eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com isso, então eu sempre trouxe muito programas que trouxessem esse tema, sejam discussões com times, com grupos, psicólogo vindo falar um pouco sobre saúde, sobre como você se reagir a isso, mas é claro que no momento da pandemia a gente ampliou tudo isso, trouxe yoga, trouxe meditação, trouxe a parte de psicologia 2 vezes por semana, 2 vezes por mês para todo mundo, mas o ponto principal de partida foi a gente realmente mostrar para todo mundo o seguinte, vamos ser empáticos. Nem todo mundo está vivendo o mesmo momento que você. Tem gente que está com 2 filhos em casa e tendo que ajudar a fazer as lições, e ele não consegue entrar de manhã enquanto as crianças estão na escola, ele só vai entrar à tarde, e tudo bem. Então, eu acho que o grande ensinamento que trouxe para o time, quando a gente fala de saúde mental, foi as pessoas
perceberem o outro de verdade e não julgarem em cima do seu paradigma, né? Não, eu posso estar aqui de 8 às 5, a pessoa também tem que estar. Não, ela não pode estar de 8 às 5. E tudo bem. Sabe, essa frase do tudo bem meio que virou até uma chamadinha aqui dentro, né? A gente fala assim, mas tudo bem, né? Você não pôde entrar? Tudo bem. Você só pode trabalhar à noite? Tudo bem. Você só pode trabalhar sábado? Tudo bem. O importante é você fazer o que dê de acordo com a sua rotina. Então, essa coisa tem que permanecer, que é você olhar para o outro como realmente ele é. A gente invadiu a casa das pessoas, né, Mônica? Você vê as pessoas passando aqui atrás, de repente vê alguém gritar e você tem que falar, para que a gente está aqui numa live. É outro papo, não tem aquela coisa mais armadinha onde você tem controle. E eu acho que essa palavra que eu te falei agora, para mim, é a grande riqueza que eu adoro. Acabou uma coisa de um controle, o comando e controle como ele era antigo, né, de horário, de bater, porque agora o mundo é aberto, você realmente vai começar a falar de produtividade, vai começar a falar de alta performance, e você vai dar espaço para a pessoa viver o que ela é. Poxa, tem gente hoje que fala para mim, poxa, eu consigo tomar café com a minha família, isso mudou a minha vida. Né? Isso, eu consigo ter saúde mental porque eu consigo tomar café com meus filhos, eu consigo chegar em casa quando acaba o trabalho, desliguei o computador, estou em casa, não tem mais 1 hora de trânsito. Então, olha como melhora o entorno, a qualidade de vida e traz uma saúde mental para a pessoa. Então, eu acho que não é uma tendência simplesmente porque a gente tem que fazer, porque é legalzinho, é porque ela é primordial para que a gente continue tendo empresas crescendo com pessoas felizes, né? E pessoas felizes entregam mais, que a gente sabe muito bem disso, você sabe disso também, né? Eu acho que nós tivemos que entrar num nível de profundidade de gestão de pessoas que nós nunca entramos antes, né? E até com questões delicadas, né? Porque em algum momento a gente precisava saber se as pessoas tinham os móveis adequados dentro de casa. E aí, como fazer isso com sensibilidade, sem invadir a vida das pessoas, mas também, assim, invadir a gente teve que entrar, né? Mas como fazer isso de forma gentil, de uma forma construtiva, né? E aí a gente acaba descobrindo realidades que nem passavam pela nossa cabeça, né? E aí a gente descobre, assim, eu pelo menos, eu achava que eu entendia alguma coisa de gestão de pessoas, mas eu descobri que eu ainda tenho muito que aprender, porque foi um nível de aprendizado, né? Um nível de entender, e aí o que eu percebo, Sérgio, é que a gente entrou numa era da gestão personalizada, né? A realidade de um colaborador não reflete necessariamente a realidade de outro. E aí você tem que nós tivemos que rapidamente aprender a entregar uma gestão de pessoas customizada, porque as pessoas tinham realidades completamente diferentes, né? Inclusive a realidade de quem se adapta ao home office e quem não se adapta. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma turminha que já fala, pelo amor de Deus, Mônica, abre esse escritório, eu preciso voltar para o presencial. E aí a gente percebeu pessoas que foram mentalmente afetadas porque perderam essa sociabilidade do corporativo que era importante para elas, né? E eu acho, agora acompanhando, né, a gente está retomando algumas coisas, e as pesquisas mostram, né, que a grande maioria das empresas vai apostar no modelo híbrido, né? Como é que vocês estão aí? Como é que está a cabeça de vocês em relação a isso? E quais os aprendizados e as dificuldades que você percebe nesse novo formato? Essa é uma discussão que está todo mundo tendo, e eu até brinco com os meus colegas, né? Porque a gente não está de home office, a gente está em isolamento social, porque o home office vai ser quando a gente puder ter cinema, ter esporte, ter uma vida mais equilibrada, a escola funcionando direto, né? Então, tomar uma decisão, como tem gente tomando, de não vou ter mais escritório, ou eu acho que é um risco que a gente não deveria correr nesse momento, porque eu acho que a gente tem que construir isso junto, e como a gente aqui na OLX, a gente coloca o colaborador no centro das decisões, a gente fez muita pulse para entender o que ele queria em relação a esse futuro. E você falou a verdade, aqui 3% das pessoas, 2%, querem voltar para o escritório. A grande maioria quer um ambiente híbrido. A grande maioria quer sim, e tem uma parte que quer full home office, que já quer ficar direto em casa também, que a gente está vendo aqui em torno de 35%, e tudo bem, mas isso gera para a gente um desafio de como que a gente vai transformar essa comunicação não exclusiva, e sim inclusiva, porque você imagina, você vai ter um time onde vai ter gente de home office, gente que não vai estar no teu escritório naquele dia, e como que você faz uma comunicação e você vai para uma sala de reunião e você não esquece essas pessoas e não deixa elas excluídas do teu processo. Então, a gente está trabalhando e pensando, sim, num ambiente híbrido, onde a gente vai ter um ambiente, sim, muito mais relacional, muito mais para a gente se encontrar, para fazer trabalho de time, para fazer encontros um pouco mais saudáveis, para ter tipo um espaço onde eu posso fazer um book da minha mesa nesse dia que eu quero trabalhar, porque na minha casa vai ter obra ou tá barulho. Então, a gente quer um ambiente muito flexível,
muito à nossa cara e que esteja muito ao encontro do que as pessoas estão querendo, né? Um lugar flexível, mas eu quero escritório de vez em quando, eu quero encontrar meu colega, eu quero tomar um café, eu quero almoçar, e a gente como companhia quer oferecer um espaço também que a gente possa fazer movimentos de comunicação, de cultura, de encontros, né? E garantir tudo isso para acontecer. Agora, o desafio que vem grande para mim, o principal é isso que eu estou te falando, comunicação. A gente não vai poder mais fugir da telinha. Sinto muito. Não dá para você falar, vou fazer uma reunião com o pessoal aqui e você entra no telefone. A gente vai ter que todo mundo estar na tela para todo mundo ter o mesmo nível de ruído de comunicação acontecendo. Porque você imagina, não sei como era aí antes, mas aqui antes a gente tinha uma televisão que linkava com uma televisão do outro lado. Quando começava todo mundo a falar, ninguém escutava o que estava acontecendo, quem estava do outro lado. Né? E isso não vai poder mais acontecer, porque a produtividade e o nível de ansiedade que vai gerar nas pessoas que estão em casa, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não colocar um conceito e a gente, no nosso dia a dia, no nosso walk the talk, que fala por aí, a gente começar a dar sinais de que, olha, tudo bem você ficar em casa, mas você está perdendo a reunião. Mas você está perdendo. Não, não pode perder nada. Né? A gente brinca, é o escritório onde você estiver é a OLX. E a gente tem que garantir isso através de processos de comunicação e ferramentas muito adequadas para esse momento. Então, tem um grande desafio voltado para a comunicação. E o desafio que a gente está lidando para frente, Mônica, que acho que talvez você concorde comigo, no primeiro ano de uma pandemia, você falar que a cultura manteve, é mais fácil, porque o teu time já estava na tua cultura. Mas imagina daqui a 3 anos, quando o teu time fizer, com a rotatividade que a gente sabe que está no mercado, o teu time já tiver 60% de pessoas novas. Você vai ter que também pensar como que você vai trabalhar essa cultura nesse ambiente novo. Que ele não vai, que isso é fato. Se você me perguntar em algum momento, Sérgio, e o futuro vai ser diferente disso? Não vai ser. Não tem chance de ser diferente disso. Então a gente vai ter que aprender, e aí de novo o RH, como você falou, a gente vai ter que aprender de novo a lidar com um novo ambiente e trabalhar essa cultura, fortalecer essa cultura de uma forma muito, muito firme. E eu fico muito feliz que a gente já colocou, durante a pandemia, já entraram mais de 300 pessoas na companhia, e elas relatam que elas nunca tiveram um processo de onboard tão quente, tão se sentindo bem-vindas, bem presentes. E é isso, né? Porque é isso, a cada momento que você tiver conexão com o seu colaborador, ele tem que sentir sua cultura, seja porque você está em casa, está no full home office, você está online, está no escritório. Então você vai ter que garantir essa comunicação assíncrona, essa comunicação da sua cultura nos seus processos. Então vai ser um trabalho desafiador, né, de pessoas. E eu acho que é excitante você pensar num mundo novo, né, onde você vai ter que trabalhar a digitalização, que era uma coisa que você sabe que o RH também tinha dificuldade. A gente é muita coisa do abraço, do contato, e de repente a gente teve que ser jogada a digitalização. E a gente, enfim, e eu sempre fui muito voltado para isso. Então, eu estou até falando coisas para você que eu tive menos dificuldade, porque na OLX eu já tinha implementado muita coisa disso, sabe? O onboard, a gente já faz entrevistas por Zoom, então a adaptação é menos traumática. Mas tem empresas que eu sei que elas são muito contrárias a essa digitalização do RH, né? Que elas acham que perde valor, que perde estilo de cultura. Não que não perca, tá? Mas eu acho que tem maneiras diferentes de fazer. O fato é, quem não se adaptar a esse momento novo vai sofrer muito, porque o momento novo, as pessoas, eu não sei se você leu uma matéria, o pessoal da Apple, 40% falaram que se voltar para o escritório eles pedem demissão. É isso, as pessoas vão ter opção de ir para empresas que vão dar esse espaço mais flexível, né? Não, eu acho, Sérgio, que a parte mais difícil ainda não chegou, porque eu acho mais fácil, todo mundo está confinado online. O híbrido, eu acho que vai gerar mais aprendizado, mais desafio do que o próprio confinamento, que, como você bem falou, não é home office, né? Home office é outra coisa, quando você tem liberdade de ir e vir, né? Exato. Mas um tema muito bacana, né? E para gente que a gente tem falado muito do RH, no RH e tem pensado muito, especialmente nos últimos anos, é a questão da diversidade. E aí, eu sei também que você é um grande entusiasta, você também fala bastante sobre o tema, mas eu queria que a gente destacar, eu tenho pensado muito, Sérgio, nessa questão da diversidade cognitiva, né? Que é como você garantir que você tem pensamentos diferentes dentro da empresa e óbvio que realidades diferentes se traduzem em pensamentos diferentes, né? Mas como que você cria um ambiente onde verdadeiramente as pessoas podem ter pensamentos diferentes dentro da empresa, né? Como que a empresa pode ganhar com tudo isso?
como que a gente consegue criar segurança psicológica, porque às vezes eu vejo as pessoas falando de diversidade de uma maneira muito romântica, né? Quase como se fosse uma ação de marketing, assim, para declarar virtude. Deixa eu declarar virtude, então eu falo diversidade. Mas nós que trabalhamos com pessoas, a gente tem que ter um olhar muito mais consistente, muito mais profundo, né? E para mim não tem como você pensar em diversidade se você não pensar em segurança psicológica. Né? Como criar essa segurança psicológica. E aí, um desafio que eu tenho pensado, queria te ouvir, Sérgio, e como criar esse ambiente de segurança psicológica para os diferentes com um mundo tão polarizado e cada vez mais intolerante. Como que você vê tudo isso e me ajuda a pensar isso aí, essa questão? Essa é uma conversa para algumas horas, né? Mas vamos tentar resumir, porque eu concordo muito com você, Mônica. As pessoas estão fazendo dessa bandeira uma bandeira de marketing, o que eu não acho um problema, porque eu acho que a partir do momento que você coloca o tema na mesa, você está colocando um tema que é importante mesmo. Tem seu valor, tem seu valor. Marketing Então, tem seu valor também. Não estou desmerecendo, eu acho que é super importante, mas a gente tem que ser mais do que isso, né? A gente tem que começar a falar de inclusão, porque a diversidade não é uma coisa difícil, né? Você ter pessoas diferentes de raça, de gênero e tudo, não é uma coisa complicada se você tem espaço para isso. Mas o quanto você está incluindo de verdade, porque eu vejo muitas empresas que você chega nelas e a diversidade está na base. Vai chegando na liderança, na alta liderança, essa diversidade já sumiu, né? Ou então ela vem pontual como forma de mostrar, olha, eu tenho, né? Eu tenho uma pessoa preta nessa posição. Não, não é isso. A gente está falando de uma inclusão real e verdadeira. Então, a diversidade cognitiva, para mim, para você ter um ambiente que isso funcione, a tua cultura tem que permitir isso. Se a tua cultura não permite, se a tua cultura é uma cultura hierárquica, é uma cultura onde o erro não é aceito, você não pode aprender com o erro, é mais complicado. Porque quando você tem uma liderança, um time diverso cognitivamente falando, as ideias diferentes vão surgir, vão surgir conflitos. Então você tem que ter ferramentas para garantir aquela coisa do discordar para concordar. Né? Não dá para você ficar discordando o resto da vida, porque eu até brinco, uma época na Unilever, eu gosto muito dessa diversidade cognitiva, então meu time é muito diferente sempre, sempre, sempre. E sempre tem faísca entre o time, claro, né? E nesse dia eu estava discutindo com uma pessoa e ela começou a discutir, o time já estava todo mundo aceitando a minha ideia e ela não estava discutindo, ela falou assim, então, olha, eu vou voltar amanhã, porque eu não estou mais conseguindo, você está quase me convencendo, eu vou pensar melhor à noite e volto amanhã para a gente voltar à discussão, né? Aí eu falei, não, Rita, até a Rita não faça isso, porque a gente já discutiu bastante, agora a gente tem que chegar a uma conclusão, mas é isso, né? A pessoa poder colocar o ponto dela te ajuda a mudar o seu, porque às vezes você está no paradigma errado. Eu já tive uma reunião que uma estagiária falou um negócio que mudou totalmente o planejamento de RH. Porque eu estava numa visão, quando ela falou, opa, então isso é o valor dessa coisa da diversidade cognitiva, que é você realmente não envelhecer. Porque a partir do momento que você coloca a gente junto, você vai envelhecendo junto. Porque todo mundo igual, todo mundo pensa igual, eu leio coisas iguais no mercado, eu me comporto igual. Agora, quando você tem esse grupo diferente, é um grupo do desconforto positivo, sabe? Aquele desconforto que te leva para frente. Então você fala, puxa, eu não tinha pensado nisso. Legal, vamos pensar e vamos fazer diferente. Então, acho que as empresas precisam disso. Eu não acho que é uma coisa de, é uma moda. Quem não tiver isso vai perder dinheiro. Porque você vai. Imagina, gente, vocês também, a gente atende uma gama de clientes, uma gama de pessoas de todas as classes sociais, de todas as raças, gêneros. Como que eu posso não ter diversidade dentro da empresa? Como que eu posso pensar um produto para a classe C se dentro da minha empresa só tem gente da elite? Não vai funcionar. A gente precisa ter essa diversidade cognitiva para poder todo mundo trazer o seu ponto na hora certa. Então tem que ter uma empresa, eu até brinco, né? Que a gente agora está no RH aqui, eu estou tentando implementar a metodologia dos squads também, dessa coisa mais ágil, porque a gente vai sempre inventando, né, Mônica? O futuro vai chegando e a gente quer ir junto, velho. E eu falei, cara, as empresas têm que trabalhar dessa maneira, né? Onde eu tenho a minha fortaleza nesse momento para o projeto, é essa pessoa que vai entrar, e tudo bem, não tem nível hierárquico, não tem o que eu posso. É quem pode colaborar para fazer aquilo acontecer. Então, eu acredito muito nessa diversidade, mas eu acho que a gente ainda está muito longe mesmo, porque as pessoas elas falam que elas aceitam, mas no primeiro erro você já não escuta, ou você não chama a pessoa para as discussões importantes, quando ela começa a falar, você já olha meio assim, ou tem pessoas que não são promovidas, e quando ela não é promovida é porque ela é uma pessoa difícil, porque tudo ela tem uma crítica, ou ela tem uma opinião. Então, você tem que tomar muito cuidado com os sinais que você dá em volta, porque você vai deixando sem segurança psicológica, é o que você falou. E as pessoas se sentem seguras quando elas começam a ver naquele ambiente segurança, né? Eu tenho uma menina que é trans e ela falou para mim, ela falou, Sérgio, eu nunca fui só
mais de uma nas organizações que eu trabalhei. E aqui a gente já está com 3, 4. Por quê? Porque vai se criando um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas vêm, porque elas sentem que elas podem ser elas e elas podem falar o que elas pensam de uma maneira muito aberta. Né? É claro que quando eu levanto essa bandeira, né, de homem gay, eu posso falar isso, isso gera uma segurança para a organização grande também, porque tem uma pessoa lá no nível de diretoria que tem do LGBTQIA+, é gay, e tudo bem nessa organização. Então, você vai criando, eu acho que essa segurança psicológica, ela vem muito do exemplo que está na tua organização, da diversidade que está lá dentro e da maneira que essa diversidade pode se comportar. Então, é um trabalho de formiguinha. Eu sou mentor na Endeavor também sobre diversidade, eu falo muito isso. Não fique chateado de ver um monte de gente fazendo um monte de coisa e você ainda está aqui atrás, porque é isso, é um passo atrás do outro. É um passo atrás do outro. Né? Construir isso não é fácil. Você comete erros na linguagem, você comete erros na maneira de se apresentar, mas se a sua cultura não permite essa diversidade cognitiva, vai ser um problema, porque a pessoa vai entrar e vai embora. Porque as pessoas, elas sentem quando elas não têm espaço para isso, porque é o que você falou, a segurança psicológica para eu me colocar é a coisa mais importante. A pessoa tem que se colocar sem medo. Exemplo dessa estagiária de novo, quando ela se colocou para mim e no final ela veio falar assim, nossa, me desculpa, né? Eu sou só estagiária. Olha, ela falou isso para mim no final, né? Aí eu falei para ela assim, olha, eu nem lembrava que você era estagiário naquele momento, que a gente estava discutindo um assunto e você mudou tudo. Graças a Deus você mudou o processo para melhor. Então, assim, não tenha esse problema nunca na sua vida. Né? Daqui para frente, aceite que você vai colocar a sua opinião. Mas é claro que nesse momento que eu falei isso para ela, eu falei assim, mas também lembra que nem toda empresa é igual. Então, lembra de procurar empresas que você possa se colocar. Porque é isso, às vezes é uma questão de escolha, né, Mônica? Você é uma pessoa que você é diversa, você gosta de se colocar, e você vai para um ambiente que é um ambiente hierárquico, é um ambiente onde você não tem exposição, onde o erro não é permitido, não vai ter segurança, você não vai se expor e vai criar pessoas infelizes e as ideias vão ficar sempre dentro de um quadradinho, né? Dentro de um quadradinho já pré-armado. E o ouvir as pessoas é uma coisa que se constrói no dia a dia para que você tenha consistência, né? Eu acho que tudo que a gente pega em questão de gestão de pessoas tem que ser muito mais, tem que vir de dentro para fora para ter consistência. E aí, exatamente, você não cria um ambiente onde as pessoas não são ouvidas. Eu sou estagiário, eu não posso falar. Ou até você cria algumas castas, né? Eu não venho da universidade tal, então a minha opinião ela é diferente da outra, né? Eu acho que tudo passa por um ambiente onde as pessoas podem falar e os ouvidos estão dispostos a realmente ouvir, né? Muito Isso, legal isso. e até desculpa, mas complementando o que você está falando, Mônica, antigamente, hoje ouve-se muito menos, mas eu não venho de uma faculdade de primeira linha. E muitas vezes eu ouvi falar, porque o fulano é de faculdade de primeira linha. É claro que eu, na minha faculdade de terceira, quarta linha, porque a minha até faliu, isso não me dava um ambiente seguro para eu falar, porque eu ia sempre me achar menor do que quem estava numa faculdade de primeira linha. Então, por isso que eu te falo que a linguagem é importante. Né, linguagem que a gente usava no passado, que a gente falava que achava que era super bom, né, os programas de trainee tem que pegar o top. Não, como que a gente vai falar de diversidade se eu não estou dando oportunidade para quem é bom, mas não teve a mesma oportunidade quem realmente tem dinheiro, tem uma possibilidade de família de fazer faculdade, de cursar fora, de falar inglês fluente. Então, a gente tem que começar a entender que a palavra também atrapalha e não gera essa segurança. Né? Eu, durante muito tempo da minha carreira, fui inseguro, porque ainda mais quando eu estava em reunião de RH, que essa coisa era muito fácil de se falar, né? Não, fulano não tem faculdade de primeira linha. Eu falei, caramba, eu tô aqui, gerente, não tem faculdade de primeira linha. Vou ficar quietinho, porque daqui a pouco vão descobrir que eu sou uma farsa, né? Essa coisa do ambiente seguro, ela vem dessa transformação mesmo, onde a gente começa a entender que a pessoa é o que ela é e o que ela entrega com os skills dela. A formação ajuda, é bom você estudar, é bom você fazer as coisas, mas não é isso, no final, que vai Não é fazer você só valer. isso, né? Não é só isso. E até a questão, senão você reduz o ser humano, né? O ser humano ele é tão múltiplo, ele é tantas coisas, ele tem tantas dimensões. A gente tem que tomar cuidado também para não reduzir o ser humano a uma variação só, né? Exatamente. Essa é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. E até um ponto, e só um ponto, Sérgio, assim, uma coisa que a gente fala muito pouco no Brasil e que eu acho que assim, não faz sentido é a diversidade social. A gente, principalmente as empresas, assim, empresas de tecnologia, skill up, sabe? A gente precisa aprender um pouco mais a conversar com essas diferenças sociais e essas realidades que são tão distintas, que conversam com o nosso público, né? Senão, se a gente cria esse ambiente extremamente uniforme,
a gente perde conexão com o público muito fácil. E aqui no Brasil, a questão social, para mim, é uma coisa que grita, assim, ó. Essa questão da importância da diversidade social para pensar em todos os temas, E ela né? grita e a gente não fala sobre isso, você tem razão, né? Não, A gente não. finge que está tudo resolvido, né? E não está resolvido, né? Você vem falando de meritocracia, onde você tem um monte de desnível social, e a meritocracia já não existe, né? Porque já tem pessoas em diferentes níveis, você não está colocando todo mundo no mesmo nível, né? Aqui na OLX, a gente garante que as mulheres entrem com o salário que elas têm que entrar na vaga, e não que a gente faça aquela barganha, né? A minha vaga vale X, mas a mulher está ganhando menos no mercado, então eu vou continuar fazendo ela ganhar menos. Não, eu tenho que resolver o problema social, eu tenho que resolver o problema cultural das organizações. Eu acho que você fala uma coisa para mim que é importantíssima, né? Parece que a gente está levantando bandeirinha da ideologia, mas não é. Isso aqui é bandeira de negócio, de fazer o teu negócio Exatamente. ser muito melhor, né? De formar pessoas que realmente possam entregar valores diferenciados, porque elas estão se sentindo reconhecidas e seguras, como você mesmo falou, psicologicamente. É. Agora, Sérgio, uma questão que eu queria que você agora falasse para pequena empresa, né? Que dica você pode dar para aquele RH de uma pequena empresa em relação a implantar uma estratégia de gestão de pessoas e depois executar? Né? Porque às vezes o pessoal vê, nossa, OLX é uma realidade que não completamente diferente, mas não, né, Sérgio? A gente, várias vezes, até em empresas grandes, a gente precisa trabalhar assim, não importa o tamanho, se você não tem uma estratégia, uma capacidade de execução, não funciona, né? O que você pode falar para a gente sobre implantar estratégia de gestão de pessoas e como executar pensando no pequeno agora? Eu falo muito isso. Eu já trabalhei em empresa, eu tive um ano numa empresa pequena, né, na ANEL, e meu time de RH tinham 3, 4 pessoas, então eu sei muito bem o que eu vou falar, porque às vezes as pessoas falam e falam assim, é porque você está numa empresa grande, né? Tudo é mais fácil, mas não é isso, não. O que eu falo para as empresas, quando eu faço mentoria, eu faço reuniões, eu falo sempre, a primeira coisa que eu falo é, não tente começar já a se comparar com a grande, porque você vai sofrer. Você não é ainda suficientemente grande para ter um processo de recursos humanos robusto como as grandes têm. Então, comece com o básico do RH para mim, que é cultura. Eu acho que se você tem a tua cultura bem estabelecida como empresa pequena, fica muito mais fácil para você atrair as melhores pessoas, fica muito mais fácil para você pensar em compensation, para você pensar em quem vai ficar na tua organização feliz ou não, porque ela vai entrar entendendo o teu desafio de futuro. Então, assim, cultura para mim, para empresas startups, empresas pequenas, é o ponto de partida. Se não tiver cultura, você vai fazer o quê? Vai começar a querer contratar os talentos do mercado, sem se preocupar com a sua cultura, e vai ver um monte de gente diferente, que vai estragar a tua organização, vai fazer você perder tempo de crescimento. Aí você vai colocar programas, vamos colocar o Ninebox, vamos colocar os programas de avaliação de desempenho, que são muito complexos para o tamanho da tua organização. Então, a cultura, ela é a base para você fazer a tua organização começar a crescer e escalar. Eu não tenho dúvida disso. Então, com a tua cultura definida, você começa a se comunicar com quem você quer trazer de uma forma muito clara. Ó, eu sou uma empresa pequena, meu pacote aqui é um pacote da média de mercado, não tem todos os benefícios, mas a gente quer chegar lá, né? Mas a nossa cultura é essa. Nossa, isso é tão transformador, Mônica, é tão transformador e tão forte, porque você para de se sentir o baixinho feio, né? Ah, eu tô aqui, eu sou pequenininho. Você é pequenininho, mas todo mundo que é grande hoje foi pequenininho um dia, né? E o que eu fico muito preocupado com alguns founders, alguns fundadores de empresa, é que eles já querem sair do pequenininho para trazer aquele cara que é o papa do mercado. Aí esse cara chega, não dá resultado, ele fica chateado. Não vai dar mesmo resultado. Porque a tua organização naquele momento não está precisando desse papo, está precisando de uma pessoa que queira construir contigo, com alguns outros skills, que é claro que a empresa que está escalando vai sempre batendo num teto, você vai tendo que trazer outros perfis para dentro, mas sem dúvida alguma, quando você não tem a base cultural muito sólida, no sentido de, não estou falando de estar na parede, porque eu não acredito nisso, tá? Estou falando sólida no sentido de estar claro nos processos da companhia, claro na cabeça das pessoas que trabalham, claro nos seus processos, eu acho que você consegue escalar muito mais. E aí a estratégia vem a partir disso. Né? Eu comecei, como eu te falei, na empresa pequena, eu começava a desenhar, eu falava, nossa, o que é mais prioritário agora? Depois fiz a cultura, e a minha cultura fala de pessoas, de carreira, e eu voltava para o time e a gente falava, o que é mais importante estrategicamente para a companhia para esse futuro? Não, nesse momento a gente tem que trabalhar um pouco da remuneração variável e trabalhar um pouco, sim, de avaliação de desempenho, como que a gente se aproxima das pessoas para entender como elas estão entregando, o que elas querem de futuro. Então, a gente vai desenhando as coisas do tamanho correto, dentro de uma estratégia correta, entendendo que a gente vai crescer e vai escalar e vai chegar lá. Então, assim, quando eu falo isso, eu não consigo fugir de cultura. Você vê que a gente fala de cultura o tempo todo, porque a cultura é que norteia mesmo, né? A cultura é o que vai fazer você conseguir ser mais rápido e mais ágil, porque quando você não tem uma cultura, você acha tudo legal, né?
Às vezes eu brinco, né? Eu tenho um monte de concorrente, aí os concorrentes fazem um monte de coisa e a gente vai ficando tenso, né? Você fala, ai meu Deus, né? O concorrente está fazendo isso, e eu tô aqui no feed. Eu falei, tudo bem, eu não fiz isso. Mas eu tenho outras coisas que são fortes na minha companhia que eu vou maximizar. Quando você tem uma estratégia baseada na cultura, você sabe o que você vai maximizar. Né? Poxa, eu não tenho dinheiro para, igual grandes empresas têm aí que estão fazendo processos de diversidade vencido milhões. Eu fiz o Geração Elas para Tech com 20 mulheres pegando pessoas em situação de risco. Cara, que legal, e reverberou para caramba. Por quê? Porque tem a ver com a minha cultura, tem a ver com o que as pessoas acreditam internamente, e eu faço a minha parcela também. Ela talvez não seja tão grande como pessoas estão fazendo aí, de colocar 10 mil pessoas, 15 mil, mas eu consigo fazer o que está dentro da minha cultura, ele consegue ajudar aquela sociedade que está em volta, aquela comunidade que está em volta, e as pessoas se conectam muito com a organização. E isso vai para fora. Então é muito legal esse processo de empresas pequenas que eu falo, né? Tem gente que me liga e fala assim, Mônica, o fulano não aceitou minha proposta. Aí eu até falo um palavrão que não pode se falar dessa hora da manhã, eu falo assim, ferre-se. Entendeu? Se ele não aceitou, é ele que está perdendo, porque ele não entendeu o que você vai construir. Porque é isso, a gente tem risco nas empresas que estão construindo, empresas pequenas têm risco sim, mas é esse que é o valor de você estar vindo trabalhar numa empresa dessa, porque se ela o crescimento dela e você crescendo junto, todo mundo ganha. Então, quem não entendeu isso, quem está querendo vir para uma empresa pequena e quer secretária, quer carro, não vem, cara, porque não vai ter isso. A gente Não não vai é assim. funcionar, né? Não vai funcionar. Não, legal demais. Sérgio, tem várias perguntas aqui. Eu vou começar a fazer algumas. Primeiro, uma pergunta que veio de Moçambique, olha que legal, do Samuel. Ele pergunta o seguinte, Sérgio, e quando existe resistência a mudanças, de que modo o líder ou gestor pode solucionar a questão da resistência à mudança? Aí, abraços, Moçambique. Samuel, obrigado. E você fez uma pergunta que ela ainda tem uma parte anterior, que às vezes o líder que tem resistência à mudança. Porque às vezes a gente trata o líder como ser perfeito, que ele já está pronto para tudo que der e vier. E às vezes o líder é o que tem um problema de resistência à mudança. Então, acho que o importante eu tento muito falar pouco de mudança, porque a palavra mudança, ela já traz uma resistência, né? Vamos mudar, pô, já gerou uma resistência. Então, eu tento trazer no dia a dia um contexto do porquê que a gente está pensando em fazer coisas diferentes. E aí, a tua cultura, como eu estou falando, quando ela está desenhada com um aspecto que a mudança, que a resiliência está presente, isso fica um pouco mais fácil. Então, por isso que a importância, eu volto a falar da importância da cultura. Você está com pessoas que são diversas, diferentes, mas elas são pessoas que entendem a tua cultura, que a tua cultura é uma cultura, por exemplo, que é muito rápida. Cada 3, 4 meses muda. E tudo bem, eu vou estar pronto para isso. Mas a quebrar a resistência, primeiro você entender se aquela resistência é uma pessoa que vai bloquear a transformação que você precisa, e aí se for, você tem que conversar de uma forma muito aberta com a pessoa, e se for uma resistência porque ela não entendeu, porque a comunicação não está clara, é você tentar se aproximar e entender qual é o teu medo. Sabe, eu acho que a gente não pode tomar a decisão que muitas empresas tomam, que a pessoa tem resistência e manda embora, porque eu acho que isso é ruim, porque às vezes a pessoa está com resistência por um problema teu de comunicação, por um problema teu de não falar qual é a visão da companhia e qual é a estratégia da companhia. Então, o acolhimento é importante, o ouvir é importante. Agora, tem pessoas que realmente se transformam em detratores. Essas você tem que tomar decisão, porque detrator são pessoas que estão agindo enquanto você está trabalhando para crescer, são pessoas que estão nos bastidores tentando destruir o teu valor. Então, essa você tem que descobrir, ter uma conversa séria, e se realmente a pessoa for um detrator, você tem que tomar uma decisão sim. Mas eu acho que é muito importante tomar cuidado para não achar que quem não está com você tem que ir embora. Calma, essa pessoa pode simplesmente não estar contigo porque ela não entendeu ainda o caminho, ela não entendeu a estratégia, ela não entendeu o que você quer fazer com o que você está propondo. Então, acho que é muito importante também a gente ter essa coisa que todo mundo fala, né, da tal da empatia, que tem que ser trabalhada, né, que não só falada como, eu sou empático, mas eu realmente estou trabalhando a empatia dentro da organização. Legal. Tem uma pergunta aqui da Luana de Souza. O isolamento social acentuou os indicadores de depressão e baixa produtividade. O que a OLX fez para manter o engajamento e a produtividade dos colaboradores durante a pandemia? Luana, obrigado pela pergunta. A gente vem trazendo, eu estou na companhia há 2 anos e meio. Desde o começo a gente vem trazendo um trabalho de cultura, de proximidade muito grande. Então, quando aconteceu esse problema da pandemia, a primeira coisa que a gente colocou na cabeça a gente não vai mandar as pessoas embora, porque a gente sabia que essa era uma questão. Todo mundo, o problema de depressão começou com essa preocupação. O que acontece amanhã comigo? Eu vou perder meu emprego? Porque, infelizmente, muitas empresas que o negócio fim dela era voltado à viagem, tudo, não teve o que fazer.
Eu tive essa felicidade de conseguir perder um pouco do resultado para manter as pessoas empregadas. A minha cultura é uma cultura muito forte de calor, de pessoas muito próximas. Eu comecei a implementar essas coisas que eu falei para vocês, né, de meditação, de ginástica laboral, de yoga, no horário do trabalho, para deixar claro que não era tipo, se der, você faz, não, era no horário de trabalho, para, respira, e se você não conseguir fazer, está gravado para você fazer depois. A gente fazia pulse, que é a pesquisa, né, rápida, a cada 15 dias, para entender, e foi muito legal que desde o primeiro momento até hoje, a gente nunca teve um nível de pessoas se sentindo improdutivas alto. Por quê? Porque as pessoas elas estavam muito felizes com a situação de clareza, transparência e queriam entregar o resultado para a companhia. Então, assim, a gente não é uma empresa que a gente... É claro que eu tenho uma área de mais operacional, que nesse começo a gente teve aquela dificuldade, porque o pessoal estava acostumado a fazer login, acompanhar o que está acontecendo ao longo do dia, e as pessoas em casa, a gente sabe que isso não era tão viável, né? Então, teve que se retransformar a relação. Mas acho que o que a gente trabalhou foi muito isso, sabe? De tentar trazer para as pessoas que tudo bem se ela tiver um problema. A Mônica falou no começo, a gente tinha pessoas que não tinham mesa para trabalhar. Não é? A gente não está falando de pessoa que não tinha uma cadeira que estava desconfortável. A gente que tem um sofá que vira a cama para ele dormir e não tem mais nada. E mora com 10 pessoas. E não tem internet. E você quer cobrar dessa pessoa produtividade? Então, o nosso primeiro pensamento, e a gente comunicou isso para todo mundo, é todos líderes, sejamos empáticos. E para todo mundo a gente comunicou, gente, a gente sabe o que cada um está vivendo, tragam para a gente. Né? Se você está com um problema, traz para a gente vai tentar ajudar a resolver. Então a gente sempre foi muito aberto para esse tipo de coisa. Né? Por exemplo, não tinha escritório em casa, porque a gente não estava acostumado com essa... Quando eu ficava em casa no meu home office, eu ficava na mesa da cozinha, né? Você não tinha essa preocupação. Mas poxa, eu posso comprar uma cadeira, eu posso colocar, mas tinha gente que não podia, então a gente distribuiu cadeiras, mais de 600 cadeiras foram para cada das pessoas. Sabe, teve gente que me ligou e falou assim, olha, eu não consigo trabalhar porque aqui são 10 pessoas, eu só consigo trabalhar no horário tal, e tudo bem, a gente falava tudo bem. Então, o nível de produtividade que se transforma em resultado de negócio não teve uma fricção. A gente não teve um problema, sabe? As pessoas se sentiram muito felizes e, assim, é muita gratidão. A gente ouve o tempo todo essa gratidão. É um negócio tão bonito, sabe? De você falar, cara, que legal que a gente está numa empresa que é humana, né? Que ela traz esses resquícios de você se preocupar com o outro e tentar ajudar, porque não adianta, Mônica, você falou muito isso no começo. A gente invadiu a casa de pessoas e casa de pessoas que não tinham a mínima infra, né? Então, você queria falar de produtividade no começo, nos primeiros 2 meses, a gente falou assim, não vamos falar de produtividade no sentido de ter que entregar, mas sim de como que eu te ajudo a você não se sentir improdutivo. Porque o que estava acontecendo era o contrário, a pessoa queria trabalhar tanto para mostrar que ela era produtiva com medo de perder emprego, que ela trabalhava demais. E a gente falava, você também tem que parar, você também tem que ter seu espaço, você também tem que ter seu tempo, né? Porque você não vai perder seu emprego. Porque as pessoas, por mais que você crie uma história e tem uma cultura muito legal, Mônica, você sabe que as pessoas vão criando, né? Então elas falavam o seguinte, ok, tem o não demita, mas vai acabar o não demita. Então no dia seguinte do não demita, quem está produzindo baixo vai ser mandado embora. e as histórias vão sendo criadas. Você falava, cara, não tem essa história, né? E acabou o não demita, o dia seguinte foi uma tensão na organização, foi muito engraçado, sabe? O pessoal, porque eu sou muito próximo, né? O pessoal mandava mensagem no Slack, né? E eu falava, gente, a gente não renovou, mas tudo continua igual. A gente não renovou simplesmente porque não faz sentido renovar, porque acabou, o projeto não faz mais sentido, né? Um projeto que, depois de 6 meses, as empresas aprenderam a lidar com a situação, né? Mas é isso, as pessoas vão criando histórias, uma coisa que eu aprendi na minha carreira profissional, Mônica, é que se você não conta a história completa, as pessoas completam as lacunas. Então, a transparência é muito importante. O resultado tá bom? Tá bom. O resultado tá ruim? Tá ruim, tá ruim por isso. Porque quando você não fala, você começa, eu estou cortando uma coisa ali, mas porque a gente cortou algumas coisas, tipo, a gente fechou os escritórios, a gente mostrou, olha, a gente está economizando não sei quantos mil por causa dos escritórios, não sei quantos por causa do vale de transporte, mas isso vai ser para não tirar o teu benefício, não tirar o teu salário. Pronto, não tem como a pessoa criar uma historinha no meio. Agora, se você conta meia história, você faz uma ação, eu tiro um negócio ali, a pessoa só nota que você tirou, ela começa a preencher as lacunas. Então, a transparência nesse momento, e daqui para frente não vai ter como a gente voltar atrás, como você mesmo falou, é movimento híbrido, a gente não vai ter mais aquela coisa de escritório, todo mundo junto com um quadrinho de aviso, ou com comunicação via e-mail que todo mundo lê, que ninguém lê também tudo, né? Vai ser fundamental. Então, eu acredito muito nesse processo de transparência. Sérgio, nosso tempo está estourando, mas tem uma pergunta aqui que eu preciso fazer Mas rapidinho, que é já... muito legal, do Oswaldo. Não, desculpa, eu queria fazer sobre gerações aqui da Universidade Uniaselv.
Em sua visão, como o gestor deve lidar com os diferentes pensamentos das gerações X, Y e Z? Aproveitando que está rolando uma O treta cringe, né? aí, né? A minha filha tem 15 anos, eu falo para ela, eu falo, você é cringe, você não é cringe porque você não paga a conta ainda. Vai. Aí não precisa tomar café, não precisa se preocupar com boleto, né? E Mas tem gente pré-cringe, né? Tem o Jurassic cringe. eu falo que eu sou um senior millennial, né? Então também tem isso, né? O fato é o seguinte, eu já trabalho com essa coisa de geração desde do GPA, porque eram 70 mil pessoas, e a gente tinha na loja jovens, a gente tinha idosos, pessoas da melhor idade, tinha pessoas de todas as gerações. Eu acho que é o que a gente falou da diversidade cognitiva, é a mesma coisa. Quando a gente tem essa geração misturada, é muito rico, gente, é muito rico. Principalmente quando a gente dá abertura para essas gerações também uma entender a outra. Porque o grande problema das gerações é que às vezes há uma disputa, né? Eu não te entendo, né? Lá no GPA tinha esse problema, porque o jovem consegue estar de fone, prestar atenção em tudo que está acontecendo e entregar. Algumas pessoas já não conseguem. E aí você ficava pé da vida porque o cara estava com fone, não estava prestando atenção. Então a gente tem que começar a entender. O que eu comecei a fazer, é trabalhar com as gerações, é mostrar o que cada geração tem de demanda e cada um tentar olhar o que a outra tem e se aproximar. Então a gente fazia um trabalho com as gerações mesmo, tá? A gente juntava as pessoas e aí cada um falava o que incomodava no outro e o outro falava, puxa, mas isso eu não consigo fazer por isso, por isso, por isso, me ajuda. E a gente criava uma rede de ajuda onde as pessoas começavam a compreender umas às outras, as diferenças. Mas é muito rico. Eu acho que a parte cognitiva vem também dessa coisa da geração. Imagina você trabalhar só com um jovem de 25 anos. Pô, eu acho que pode ser super legal, mas vai faltar muito, né? Vai faltar a pessoa que conhece bastante, a pessoa que já errou bastante, que pode trazer conhecimento. Vai faltar aquele jovem aprendiz que não sabe nada, que está tímido, querendo aprender. Vai faltar a pessoa de meio. Então, assim, essa coisa de geração, essa coisa de conflito de geração, para mim, é uma coisa burra que algumas pessoas alimentam. Né? E alimentam por quê? Porque elas não se preocupam em trazer isso para dentro da companhia para o seu discurso do dia a dia. Você falou, o social e a geração são dois papos que as pessoas não trazem para o dia a dia. De Não. colocar a diversidade de geração para discutir entre eles. Como que a gente vai trabalhar junto? Né? E aí isso vira uma brincadeira, no sentido que hoje, na OLX, tem essa brincadeira, né? Da pessoa falar, é porque você é uma geração mais velha, você não consegue mexer no computador. A gente mesmo brinca com a gente, sabe? Esse negócio de Google Drive não é para mim, eu perco o arquivo o tempo todo. Né? E aí a gente liga para uma pessoa mais jovem e fala, oi, você que é bom aí, acha o meu arquivo tal. Na brincadeira, por quê? Porque tem um aspecto da segurança que a gente falou lá atrás. Né? Tudo vai baseado, o nosso papo está muito truncado, muito conectado, né, Mônica? A gente não conseguiu desconectar em nenhum momento de tudo que a gente está falando, porque é isso, né? Começa na cultura, passa por tudo que a gente está falando e passa pela segurança psicológica também. Então, geração, gente, é isso. É a gente aceitar que elas são importantes, porque as companhias crescem através disso, mas não ignorar, não deixar ela organicamente estar na sua organização. Fazer as discussões, trazer as pautas, trazer a clareza de como é lidar com essa diferença, quais são as dores e o que a gente pode tirar de melhor com isso também. Legal. E criar um ambiente para que dê certo, né? Aqui, por exemplo, a gente está com um projeto super bacana de 50 mais, de dar uma envelhecida na população, né? Para a meninada ter contato com o diferente. Não é só contratar e colocar para dentro. Você tem que ensinar, você tem que falar sobre coexistência, você tem que falar sobre respeito, você tem que falar sobre você tem que mudar seu estilo de gestão. Como é que é um líder que está acostumado a gerir pessoas de 20, o líder que tem 30 anos no máximo, gerindo um time de 25 e de repente chega alguém de 50 anos lá. Então, você tem que mexer nas estruturas, você tem que preparar as estruturas para que dê certo, né? Isso é inclusão de verdade. E a gente aprende muito, né, Mônica? A minha filha se chama Mônica também, né? Eu falo que a Mônica nasceu para tirar o meu envelhecimento, porque você escuta essa juventude e quando ela te escuta também é um aprendizado muito grande, né? O seu pensamento fica muito rico, né? Porque você não pode mais ficar naquela coisa, sempre foi assim. Não, não sempre foi assim. Essa juventude está chegando com pode ser diferente, e eu quero que seja. Né? Mas, ao mesmo tempo, você também tem que segurar essa arrogância, né, de eu posso porque eu sou jovem, de falar, calma, mas existe uma organização também por trás que tem que entregar um resultado. Então, é muito legal essa discussão, porque ela é rica no final das contas. Né? Então, criar esses grupos de apoio é muito legal, porque você cria uma rede que se conecta para construir um futuro juntos. E aí as pessoas vão se admirando, vão gostando, vão buscando onde elas precisam buscar o aspecto para se complementar. Maravilhoso, Sérgio. Olha, para a gente fechar, juro que agora a gente fecha, porque o papo tá bom demais. Mas tem uma pergunta aqui do Josias muito boa, que é qual mensagem você deixaria para os diretores das empresas que ainda não investem em processos de RH? Eu diria para vocês o seguinte,
vocês estão fadados a perder muito dinheiro e talvez até fazer a companhia não ter a perenidade que precisaria ter. Não tem jeito, gente. Processo é copiado, logotipo é copiado, tudo produto é copiado, pessoas não são. E as pessoas conectadas a uma cultura forte, muito menos. Então, assim, eu não acredito em companhias que ainda não entenderam o poder de pessoas felizes nas suas organizações e da diversidade. Então, abram o olho porque vocês vão perder mercado. A competição está vindo e a competição que está entrando, as empresas novas já estão preocupadas com a diversidade, já estão preocupadas com o tema de pessoas. Né? Eu faço, como eu falei, você sabe, eu faço mentoria para startups e elas já começam querendo ter uma pessoa de RH. Então, olha só, já sai na linha de frente. De pessoas que já estão há muito tempo aí não se preocupavam com isso. Então, assim, não tem, é um caminho sem volta, gente. Aqui no Brasil, a gente tem uma média de o primeiro RH quando a empresa está mais ou menos com 50, 60 pessoas. Quando a gente vai para as startups com 20 pessoas, eu preciso ter alguém de RH. É muito legal. Começa muito antes. Muito legal. Sérgio, muito obrigado. Nossa, dá vontade de passar o dia conversando com você, Sérgio. Gente, acabou, hein? Pois é. Quando o papo é bom, passa rápido. Sérgio Pova, se quiserem tirar mais dúvidas, né? Você sabe que eu estou sempre aberto. Fiquem super à vontade no LinkedIn, me acessem lá. Isso mesmo, pessoal. Então, procurem o Sérgio lá no LinkedIn. Muito obrigado, Sérgio. Foi super esclarecedor. Aprendi muito. Eu sempre aprendo muito com você. Muito bom o nosso papo e vamos chamar mais vezes, porque muito obrigado. Acho que o pessoal gostou demais. Foi um prazer, muito obrigado. Um beijo enorme, muita gratidão de poder compartilhar e aprender aqui com vocês também. Tchau, tchau, Sérgio. Até a próxima. Até a próxima.